Olá, amigos! Boa tarde! Quem fala aqui é o Eduardo Platon. Uma grande alegria, uma grande satisfação estar fazendo parte dessa super vigília pela fé neste sábado. E eu fico aqui muito grato a todos vocês, irmãos cristãos de todo o nosso Brasil. E queria fazer aqui um agradecimento especial ao nosso querido amigo Ronaldo pelo convite, aos padres, aos pastores, aos missionários, homens e mulheres de todo o Brasil que estão nos assistindo. E queria dizer para todos vocês que nós temos na presente data uma grande oportunidade. Nós temos a grande oportunidade de trazer o nosso povo para um momento de unidade, para um momento de união. E eu queria começar me apresentando. Eu sou um cristão, marido, pai de família, brasileiro, empreendedor, escritor. Tive a oportunidade de representar o maior movimento conservador do nosso país e acredito que, como tantos outros brasileiros, nós estamos enfrentando esses tempos de pandemia que nos trazem uma grande quantidade de sentimentos e pensamentos, meus irmãos. O primeiro deles é uma grande sensação de medo, o medo que toca a vida de várias pessoas, crianças, adolescentes, jovens adultos, pessoas mais maduras, pessoas idosas de todo o nosso país. E tem também o elemento da sensação de fragilidade emocional, de uma fragilidade psicológica e uma fragilidade que também traz incertezas, ansiedade. Afinal de contas, já faz algum tempo que todos nós estamos enfrentando o lockdown, agora os toques de recolher, a possibilidade da perda de emprego. Alguns já perderam os seus trabalhos, os seus negócios, os autônomos, os profissionais liberais do nosso país estão enfrentando uma grande dificuldade. E nós, quando olhamos para tudo isso, a primeira resposta imediata é uma resposta de nos entristecer, de nos sentirmos enfraquecidos e muito preocupados com a situação atual que se passa aqui no nosso Brasil. Mas, como todos vocês sabem, o que passa aqui no Brasil não está acontecendo apenas aqui, na nossa pátria do Evangelho, no nosso coração do mundo. O que se passa aqui no nosso país é uma realidade que perpassa uma grande quantidade de países nas Américas, na Europa, no continente africano, na Ásia, também naquela região da Oceania, onde várias comunidades, vários povos, vários cidadãos estão perplexos diante de uma realidade de recuo social, de recuo cívico. Mas a ideia que nós precisamos propagar não é necessariamente ignorar a realidade do vírus, ignorar a causalidade, ignorar os óbitos, ignorar a fragilidade que esta grande pandemia tem causado na direção de inúmeras famílias. O nosso grande compromisso é como nós iremos atravessar esse deserto, meus amigos de todo o Brasil. Eu creio, como vocês creem, que nós estamos num momento de provação, onde a nossa fé, a nossa crença, o nosso credo, seja você evangélico, seja você católico, seja você espírita, seja você partícipe de qualquer outra denominação, seja você um homem que se considera ateu, o nosso maior compromisso é ultrapassar essa barreira, ultrapassar essa limitação, aonde só se fala de morte, aonde só se fala de doença, aonde só se fala de medo. E nós, enquanto homens e mulheres de bem,
atuando na direção do bem, da bondade, do nobre, do justo no nosso país, nós precisamos perseverar. Essa é a palavra aqui de otimismo que o amigo Eduardo Platon queria deixar para todos vocês. Precisamos ter resiliência, precisamos ser antifrágeis, precisamos superar essa grande dificuldade que assola não só as nossas casas, as nossas famílias, mas também alcança os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos co-cidadãos, pessoas queridas, amigos, colegas das nossas comunidades de fé, comunidades religiosas, comunidades espirituais, pessoas que estão passando por um momento muito, muito delicado. Amigos, eu tenho atuado ao longo da minha vida na esfera particular, vida privada, iniciativa privada, enquanto empreendedor, atuo ajudando a iniciar pequenas startups, na capacitação de jovens, na criação de escritórios de coworking, ajudo também na área de diplomacia empresarial, diplomacia política. E essa minha atuação, tanto na iniciativa pública quanto privada, tem me trazido uma lição de que neste momento, este é o ponto, neste momento de fragilidade com o qual o nosso país se encontra, nós precisamos abolir de uma vez por todas qualquer tentativa de fragmentar, enfraquecer, tirar a esperança do nosso povo. E dentre os mais de 5.700 municípios brasileiros, eu queria citar aqui para todos os irmãos e irmãs o caso de Aparecida do Norte, em São Paulo, que saiu de uma opulência de 12 milhões de peregrinos visitando aquela belíssima cidade, um verdadeiro ícone do movimento de fé, de crença do nosso país, do nosso mestre Jesus, e está passando por um momento delicado. Os pequenos negócios foram fechados, os comércios, as pequenas hospedagens, as pessoas que vendiam os lanches, vendiam os presentinhos, né, de madeira, de vidro, de ferro, de metal. E tudo isso faz com que Aparecida do Norte seja testada neste momento de pandemia. E a boa notícia de tudo isso, claro que a gente não pode ignorar o lado negativo, a gente não pode ignorar a doença, a gente não pode ignorar a fragilidade econômica que se abateu no município de Aparecida do Norte, mas a boa notícia é que existe um movimento de unificação, um movimento de unidade, um movimento de unicidade para juntos. Isso aqui não vai ser uma história de uma andorinha fazer no verão. Seremos muitas andorinhas juntas, com sentimento de misericórdia, com sentimento de compaixão, com sentimento de piedade divina. Seremos nós, homens e mulheres do bem, atuando em nome do nosso Cristo Jesus, atuando de maneira cristã, que iremos fazer a diferença no final do dia, meus amigos, tá? Então eu queria aproveitar esta ocasião especial em nome do Diário Popular, grande conceptor dessa grande iniciativa, a Vigília pela Fé. Nós precisamos romper, meus irmãos, de uma vez por todas, essa escolha de reação à pandemia brasileira. Nós precisamos romper, meus irmãos, de uma vez por todas, a polaridade no tratamento preventivo. Nós precisamos romper, meus irmãos, de uma vez por todas, a falta de sensibilidade no uso dos recursos públicos. Nós temos aí pessoas que estão entre a vida e a morte, inúmeras UTIs, nos 27 estados brasileiros, nas 5 regiões, norte do país, nordeste do país, sudeste, sul, centro-oeste, todo o nosso país está enfrentando este grande vírus que chegou para medir a nossa capacidade humana de interagir de maneira humana. Humanidade com unidade. Este aqui é um dos propósitos de superação, de resiliência dessa grande calamidade pública,
dessa grande tragédia que não destrói apenas vidas humanas, mas também oportunidades de dignidade pela produção do trabalho, pela dignidade, onde o pai da família, a mãe de família consegue colocar o pão em cima da mesa todos os dias. E nós estamos sendo testados. Mas como eu falava, o município de Aparecida do Norte, na cidade de São Paulo, está começando um movimento a nível nacional de atrair boas orações, irmãos. Precisamos orar juntos, precisamos orar com frequência, precisamos fazer o que os homens e mulheres de bem que estão participando dessa iniciativa, a Vigília pela Fé, estão fazendo na presente data. Precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos olhar para os irmãos como se estivéssemos olhando para os nossos próprios filhos, para os nossos próprios familiares, para as nossas mães. Dona Maria de Aparecida do Norte é mãe de alguém, é filha de alguém, é esposa de alguém, é colega de trabalho de alguém. E se nós começarmos esse processo de transformar o nosso olhar na direção do nosso povo, eu espero, com a graça de Deus, com a graça do Mestre Jesus, que nós consigamos unificar o nosso bendito, belíssimo país. O nosso Brasil, meus irmãos de fé, não é um país qualquer, é um país rico em biodiversidade, em água potável, em território, em sol, em luz, em religião, em humildade. E nós não podemos permitir que uma pequena parcela de ovelhas vestidas de lobo sejam, lobos vestidos de ovelha, sejam os grandes responsáveis por trazer longevidade a essa situação de falta de atendimento, falta de recursos públicos, falta de oxigênio, como o caso de Manaus deixou aí bem registrado, falta de vacinas. Estamos criando, o Brasil está saindo na pole position, criando uma vacina nacional com a intervenção do governo federal que se antecipou a todo esse processo e não ficou polarizando. Quando o dinheiro foi necessário, houve o repasse de dinheiro do governo federal para os governos estaduais, e dessa forma os governos estaduais tiveram sim, meus irmãos, a oportunidade de disponibilizar hospitais de campanha, tratamento, contratação de equipes médicas, contratação de fornecedores e dessa forma subsidiar todo o apoio a uma população que está sofrendo em função de uma grande calamidade pública. Eu oro a Deus todos os dias que nós possamos, e eu queria pedir que nós possamos, nesta pandemia, pedir uma intervenção divina dos pastores e dos padres e dos missionários e dos peregrinos de todo o Brasil que começassem a orar pelos nossos jornalistas. Vamos orar pelos nossos jornalistas. Jornalistas que atuam na grande mídia, jornalistas que não atuam na grande mídia, mas que estão construindo ou destruindo vidas, construindo ou destruindo esperança. Nós precisamos, meus irmãos, mudar a faixa vibratória e sair de uma faixa vibratória de morte, de doença, de tragédia, de medo e começar a vibrar numa faixa vibratória de cura, uma cura abençoada pelo Mestre Jesus. Amém? Uma cura abençoada pela quantidade de homens e mulheres que acreditam que o Brasil sairá dessa situação de pandemia. Homens e mulheres que acreditam no futuro do nosso país. Homens e mulheres que acordam todos os dias, vão trabalhar todos os dias para trazer dignidade ao seu povo. E fica aqui os meus cumprimentos na figura do prefeito de Aparecida, a todos os prefeitos brasileiros, as suas câmaras municipais, que fizeram no momento presente a coisa certa, agiram com dignidade,
foram seres humanos, humanos com H maiúsculo, e olharam para as pessoas que habitam o seu município, para as pessoas que o elegeram, com compaixão, com misericórdia, com piedade divina, vendo ali não uma chance de embolsar um recurso, olhando ali não uma chance de trazer mais dinheiro do governo federal, mas sim olhando para aquelas pessoas como irmãos, irmãos em Cristo, na pátria do Evangelho, que no momento de calamidade e dificuldade puderam contar com um sentimento nobre, comum, superior, de fraternidade. É isso aí. Então nós precisamos sensibilizar todos os jornalistas que ainda estão desempenhando um papel das trevas, dos opositores da luz, um papel articulado e orquestrado pelos agentes do caos e da destruição e pelo grande propagador da mentira. Então, que Deus abençoe profundamente a classe jornalística do nosso Brasil. Que eles se lembrem que, ao noticiar as informações, existe uma corresponsabilidade com a nossa população. São irmãos, são familiares, são tios, são primos, são filhos, são crianças. Crianças estas brasileiras que estão hoje crescendo num novo mundo. Um mundo de medo, um mundo onde brincar com os coleguinhas, jogar bola na rua, ir para o parquinho, ir para o parque público, ir brincar no clube, compartilhar o brinquedo, brigar com os coleguinhas. Isso não está sendo mais o padrão que nós tivemos a oportunidade de experienciar, de experimentar, e que nos foi tão caro ao longo da nossa infância, da nossa adolescência. Então nós precisamos sensibilizar que nós temos em cada unidade familiar, amedrontada pela televisão, em cada unidade familiar, amedrontada pelo terrorismo psicológico, pelos interesses econômicos, pela polaridade política, filhos e filhas de Deus em processo de formação. E nós não podemos, e eu me emociono até falar sobre isso, nós não podemos abraçar as trevas para um ganho político e econômico, enquanto crianças e adolescentes estão no meio desse tiroteio. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos dar uma trégua, tirar as luvas, descer do ringue da mídia nacional e curar o nosso Brasil. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? É isso que nós precisamos fazer. Tira as luvas, desce do ringue e vamos curar o Brasil, porque ao curar o Brasil, nós teremos um país para chamar de nosso, um país com essas dimensões continentais, um país que tem de tudo, como fala o nosso presidente. Um país que tem homens e mulheres que creem no nosso Cristo Jesus. Um país que tem homens e mulheres trabalhadores. Um país que tem pessoas que querem que nós sejamos verdadeiramente livres. Livres para ser, livres para ter, livres para conceber, livres para conviver, livres para orar. É isso. Livres para abençoar. É esse tipo de país que nós precisamos construir para as gerações que aqui se encontram, crianças, adolescentes, jovens e também, meus irmãos, para fazer valer o empenho, o trabalho, a labuta e a história e o legado dos nossos idosos que aqui se encontram neste momento de fragilidade. Então, em nome do nosso Mestre Cristo Jesus, eu pediria aos nossos irmãos pastores, aos nossos irmãos padres, missionários e também aos peregrinos de todo o Brasil que orassem com dedicação para os nossos jornalistas. Eles são pais também.
elas são mães também. Elas são filhas de alguém e primos de alguém. Estamos todos conectados e não podemos escolher o caminho da fragmentação, o caminho da falta de unidade, da desunião, do caos e da violência, quando precisamos uns dos outros. Então, este é o primeiro pedido aqui do amigo Eduardo Platon para todos vocês. O segundo pedido, nessa vigília de fé, da fé, pela fé, com muita fé, organizada de maneira inovadora pelo Diário Popular, uma iniciativa que abre as portas de luz, de esperança, de altruísmo, de bondade em nosso território, a nossa casa. O Brasil não é um país qualquer, além de ter essas grandes bênçãos, nós somos residentes aqui. Nós não estamos aqui e moramos em Portugal, nós não estamos aqui e moramos em Angola, nós não estamos aqui e moramos nos Estados Unidos, ou no Chile, ou na Argentina, ou na Venezuela. Nós estamos aqui, nós habitamos e moramos aqui, e é aqui que nós estamos plantando as sementes e o legado e o futuro. É este o nosso país, esta é a nossa casa. E com a graça do Pai, com a graça do Mestre Jesus, com a graça de homens e mulheres de bem, atuando pelo bem, de maneira consistente, de maneira ponderada, com moderação, mas também com presteza, com compromisso, uma aliança entre brasileiros que decidiram tirar as luvas, descer do ringue e curar o Brasil. É isso que a gente precisa fazer. E eu queria pedir também aqui a todos vocês, na presente data, muita oração na direção dos nossos políticos, dos nossos juízes e da corte mais alta do nosso país. Eles também são brasileiros. Eles também fazem parte e têm um papel a desempenhar nesse grande espectro das coisas. Vamos orar, irmãos, para que a luz da verdade, a luz da justiça, a luz de Deus comece a chegar na cabeça de cada um destes senhores e senhoras, as autoridades que estão em posições importantes, seja no nosso Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, seja no STF, STJ, seja na Procuradoria-Geral da República, seja em qualquer órgão, a Presidência da República, seja também os nossos governadores. Meu Deus, é o que eu mais peço. Abençoa, meu Deus. Sensibiliza, meu Deus. Humaniza, meu Deus, governadores e prefeitos de todo o Brasil. Que eles sejam despertos para a realidade que nós dividimos o mesmo país, nós dividimos a mesma língua, o mesmo idioma, nós dividimos uma mesma crença. Nós queremos que o país avance, nós queremos que o país seja melhor do que o país que nós encontramos. Nós queremos pregar e viver e produzir e ter prosperidade e abundância num país que fale de vida, que fale de vitalidade, que fale de vivificar os nossos atributos e virtudes e diminuir os nossos vícios e defeitos. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, consiga, com a graça do nosso Mestre Cristo Jesus, seu Filho, sensibilizar a nossa classe política. Que a nossa classe política e a nossa classe de irmãos que estão também na mais alta corte do país sejam sensibilizados pela vigília da fé, pela vigília da esperança, pela vigília da verdade, pela vigília da bondade que precisa prevalecer no nosso país. Essa é a vitória de todos. É assim, meus irmãos, independente de partido político, independente de ideologia, que nós conseguimos trazer a paz e a justiça social. É assim, enxergando que existem princípios, valores, decência que estão acima das nossas ambições imediatas, dos nossos ideais imediatos. A vida de homens e mulheres brasileiros
crianças, adolescentes, idosos, está acima das nossas polaridades e disputas por poder. Então, não podemos polarizar de hipótese alguma a questão de um tratamento preventivo. Ser preventivo em tudo na vida é uma bênção. E eu queria pedir aqui a vocês para a gente fazer o Pai Nosso. Vamos orar aqui o Pai Nosso, com uma oração que vai nos conectar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos, ó Senhor, o pão nosso cada dia, perdoai-nos pelas nossas ofensas, pelas nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Meus irmãos, não vamos ingressar num capítulo de desesperança. Não vamos ingressar num capítulo das trevas que procuram se apropriar do nosso povo, dos nossos recursos naturais, dos nossos governantes, das nossas riquezas materiais e espirituais. Eles querem tomar esse manancial de riqueza para si, mas eu creio, como você crê, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, que nós iremos sair fortalecidos e nós iremos prevalecer. Jesus sempre vence. Jesus sempre vence. E essa batalha, meus amigos, meus irmãos, está sendo uma batalha difícil, mas eu creio que nós iremos vencer essa guerra. Que as brigas, as desavenças, os conflitos, os oportunismos milimétricos, os preciosismos ideológicos não tenham mais poder no nosso país. A partir de hoje, eu declaro em nome do nosso Mestre Jesus que a força da verdade, que a força da justiça, que a bondade do nosso Cristo prevaleça nas decisões que sejam tomadas aqui no nosso país. E que a cura se estabeleça, seja através da oração, seja através da fraternidade, seja através do amor, seja através de uma vacina feita no nosso país, que nos ajude a, de fato, quebrar esse ciclo do medo, da manipulação e do oportunismo trevoso, para iniciarmos a caminhada na direção de um país justo, livre, curado, saudável e próspero, meus irmãos. Para fechar aqui e deixar aqui minhas considerações finais, eu queria mais uma vez agradecer o convite maravilhoso que eu recebi da equipe do Diário Popular. Muito obrigado à liderança do Ronaldo, muito obrigado a toda a equipe, no nome do Daniel e todos os demais. Muito obrigado pelo convite. Eu creio que nós já estamos mudando os destinos do nosso país ao adotar uma atitude crística diante dos nossos irmãos, diante dos nossos semelhantes. E para fechar, eu pergunto: que Brasil nós queremos construir? Meus irmãos, que Brasil, que mundo nós queremos deixar para as nossas crianças? E aí eu pergunto, não seria essa preciosíssima pátria do Evangelho? Não seria uma comunidade de fé, uma sociedade de confiança, um país próspero, livre, justo, disponível para que nossos filhos cresçam e se multipliquem? Não é isso que nós queremos? Um país que nós tenhamos orgulho da nossa cidadania, orgulho das nossas cores, da nossa bandeira, orgulho do nosso hino, orgulho das nossas tradições. E em qualquer uma das 5 regiões, em qualquer um dos 27 estados,
em qualquer um dos 5.700 municípios do nosso país. É isso que nós queremos, é isso que nós merecemos, e é isso, com a graça do Pai, com a graça do Mestre Jesus, nós iremos alcançar. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Eu desejo, do fundo do meu coração, que essa mensagem ela ganhe grande visibilidade, as pessoas se unam, criemos aí a unidade, a vigília pela fé, orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. E dessa forma contínua, perene, nos próximos 30, 60 dias, 90 dias, se assim for necessário, estaremos juntos, pregando, orando, louvando a Deus e agradecendo a bênção e a oportunidade de falar com todos os amigos, os irmãos presentes aqui, através do Diário Popular. Forte abraço, muito obrigado pelo convite mais uma vez e fiquem com Deus.